Olá, seja bem-vindo ao canal. Vamos dar prosseguimento aí ao estudo do livro de Daniel e vamos falar sobre o capítulo 4 e capítulo 5, tá? É importante também dar uma recapitulação aí dos capítulos anteriores. No capítulo 1 nós vimos o exílio do povo judeu para a Babilônia e a introdução de Daniel e seus amigos na corte do rei. No capítulo 2 nós vimos aí o sonho de Nabucodonosor sendo interpretado por Daniel, o sonho que apresentou lá os grandes impérios mundiais e no final dos tempos o reinado de Cristo sobre a terra, tá ok? E no capítulo 3 nós vemos aí a soberba, né, do rei Nabucodonosor, que ainda foi lá e resolveu fazer uma estátua de ouro para que todos adorassem, mas nós vimos também o livramento que Deus deu aos três, Sadraque, Mesaque e Abednego, da fornalha de fogo ardente, tá ok? Então vamos aí a uma pequena apresentação rapidamente, só para a gente ter uma ideia do que vamos ver nesses capítulos, no capítulo 4 e no capítulo 5. Então vamos lá. Aí nós vemos aí o capítulo 4, ele começa com Nabucodonosor fazendo uma narrativa daquilo que havia sucedido com ele, e ele inicia falando de um sonho. Ele sonha com uma árvore, e essa árvore é grandiosa, ela tem flores formosas, frutos que alimentam muitos. E nesse sonho ele fica até confuso, ele fica confuso com algumas coisas, ele fica perturbado porque não consegue saber qual é o significado do sonho. E chama os magos para que façam a interpretação. E os magos não conseguem fazer, não conseguem, até que pensam em chamar aí Daniel, que é o chefe dos magos, quem liderava, quem administrava tudo, visto Daniel estar administrando 120 sátrapas, então ele era o mais importante. Então ele chegou lá para poder fazer a interpretação. E algo curioso que acontece nesse capítulo é o arrependimento que acontece do rei no final, tá ok? Então vamos lá. Nós vemos aí que ele sonha, e nesse sonho a árvore é cortada e colocado um cinturão de ferro para que mantesse o tronco. E aí Daniel é chamado para poder fazer a interpretação. Nós vemos aí que no final do sonho Nabucodonosor fica como se fosse um animal, ele cai em loucura durante 7 anos. E Daniel, na sua interpretação, ele fala que o rei seria restituído. Cabe ressaltar aí que o rei, ele louva a Deus, e ele faz questão de registrar isso. Ele louva a Deus e diz que somente ele quem pode colocar ou tirar alguém de qualquer governo. Somente ele pode exaltar e ele pode abater. Somente ele, o Deus dos céus, pode decidir o futuro dos homens. No capítulo 5, nós vemos aí o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, embora no texto apresente filho, mas posteriormente nós descobrimos na arqueologia que Belsazar era filho de Nabonido. Nabonido estava em viagem, ele era o segundo do reino, tanto que ele promete o terceiro posto do reino a quem pudesse interpretar a escrita na parede. Então nós vemos aí que ele estava dando uma festa aos seus liderados, mais ou menos em torno de 1000, né, das pessoas mais importantes da Babilônia, com suas mulheres e concubinas, e pede para que seja trazido os talheres, os copos que foram trazidos do templo na época do rei Salomão, quando de repente aparece uma escrita na parede. Essa escrita na parede aparece e Daniel novamente tem que ser chamado aí para poder fazer a interpretação, vistos os magos não conseguirem fazer a interpretação do texto na parede. Alguém se lembrou que na época de Nabucodonosor havia alguém que tinha o Espírito de Deus, né? E no texto nós vemos o Espírito dos deuses, e podia fazer a interpretação do sonho. Aliás, do sonho não, da escrita na parede. Tá ok? Então essa é essa primeira parte. Então nós vamos ver no texto algo muito, muito importante que aparece aí. Então vamos lá.
nós vemos aí no texto do capítulo 5, faz praticamente um resumo para a gente poder ter uma melhor compreensão de tudo que de tudo que aconteceu no capítulo 4 e no capítulo 5. Eu até deixei marcado aqui para a gente. Quando Daniel é introduzido diante de Belsazar, Belsazar faz as promessas a ele, fala que ele vai ser vestido de púrpura e terá cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro governante. Mas aí Daniel responde o seguinte, disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Todavia vou ler ao rei o escrito e lhe farei saber a interpretação. Okay? Então, antes de fazer a interpretação, ele dá uma introduçãozinha. Olha só. Ó Altíssimo Deus, aliás, o Altíssimo Deus, ó Rei, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza, glória e majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se elevou e o seu espírito se endureceu para se haver arrogantemente, foi derrubado do seu do trono real e passou dele a sua glória. Então, praticamente esse é o resumo do que aconteceu no capítulo 4. Olha só, ainda continua. E foi expulso do meio dos filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que aconteceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E aí nós vemos aí, então, nós vemos aí uma narrativa aí, que Nabucodonosor, no final, ele conheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens. Não é. Então ele tinha que reconhecer, porque no capítulo 4 nós vemos o seguinte: Nabucodonosor estava se engrandecer e falou que ele havia construído com o poder dele, tinha tido toda aquela majestade. E aí Deus subjugou. Lembra que no capítulo 2 ele teve um sonho e ele era a cabeça de ouro da estátua. E aí, não contente com isso, ele fez uma estátua inteira de ouro, representando, dizendo que o seu reino seria eterno, permaneceria para sempre. Né? Você já vê a arrogância desse homem. Até que foi derrubada a estátua, mas mesmo assim ele ainda se orgulhou e ainda foi e mencionou, enquanto as palavras estavam na boca dele ainda, ele caiu em loucura e acabou se comportando como animal durante 7 anos. E aí no final dos 7 anos ele conheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Então Deus é quem manda na história, e praticamente os grandes impérios são um pano de fundo para tudo aquilo que Deus tem no seu plano redentor para a humanidade. Mas vamos continuar. Isso Belsazar sabia, todos sabiam no reino. Olha só. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Então, olha só, no capítulo 4 nós temos alguém que se orgulhou, e Deus, apesar de ter se elevado, Deus subjugou ele, e depois retornou ao trono. Então Nabucodonosor foi colocado ao trono novamente, porque se arrependeu. No capítulo 5 nós vemos que Belsazar não se arrependeu, mesmo sabendo de tudo que tinha acontecido a Nabucodonosor. Porém te elevaste contra o Senhor Deus, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebesses vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não vêm, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então a gente vê aí uma postura diferente tida por Belsazar. E a escrita na parede dizia o seguinte, ó: então dele foi enviada aquela parte da mão que traçou os escritos. Então apareceu uma mão e começou a escrever na parede.
E olha só, esta foi a escrita que foi traçada. Mene, mene, tekel, ufarseim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Então, juízo para Belsazar. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Tá? Então, mesmo com todo o conhecimento que ele havia tido, com a experiência do rei, ele se ensoberbeceu e não deu glória a Deus, e a conta chegou. Tá? A conta chegou para ele. Pérez, dividido está o teu reino e entregue aos medos e persas. Então, praticamente aí se cumpre aí a revelação dada por Daniel no capítulo 2, onde terminaria o reino da Babilônia e começaria um outro reino inferior ao da Babilônia, mas porém representado aí por duas grandes potências, os medos e os persas, que representavam os dois braços da estátua. Tá, ok? Então os dois braços da estátua representada aí pelos grandes, essas grandes potências, os medos e os persas, tá? E essa é a interpretação do rei. Então, como resumo desses dois capítulos, nós vemos o seguinte: nós vemos o rei Nabucodonosor tendo um juízo diante de Deus, passando por um juízo diante de Deus, e o Belsazar. Nabucodonosor se arrependeu e Belsazar não. A queda do Império Babilônico acontece nessa mesma noite, onde o Belsazar ele acaba sendo morto e os medos e os persas tomam o poder. Tá, ok? E aí nós veremos aí alguns outros detalhes, tá, dessa situação. Então vamos aí. Eu acredito que o vídeo até se estendeu um pouco mais do que eu gostaria, mas espero que você tenha apreciado aí. É importante que você leia os textos, que eles são bem detalhados, mesmo uma narrativa, os sonhos e a visão e os textos são bem interpretativos, são interpretados por Daniel, e está a explicaçãozinha no próprio texto. Tá, ok? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.